Vamos continuar. Une femme, Vamos falar de uma mulher, mais elle n'a pas aucun. a coisa admirável La carte à Bible, dentro da Bíblia tu veux dire que la femme sabemos que uma mulher symbolise l'église. revela ou simboliza a igreja. Mais la marche n'a plus sur tout ça. Mas no andamento que nós fizemos aqui, Tu comprends que le entendemos uma coisa aqui. que la carte à Bible, Dentro da Bíblia, tu montres deux sortes de femmes. vimos dois tipos de mulheres. Tu montres moi Simoko, Vimos uma mulher l'Apocalypse chapitre 12. no Apocalipse capítulo 12. Parce que la Bible sur le sola moi si wana. Então nos fala a história desta mulher. Mais tu montres moi si mususu l'Apocalypse chapitre 17. E vimos outra mulher no Apocalipse capítulo 17. Mais tant que tu tamboli, Mas quando andamos, tu es comprendre entendemos, selon l'explication, segundo a explicação, selon la révélation de segundo a l'Esprit, revelação do Espírito, que la première femme, a primeira mulher, qui est la femme de l'Apocalypse chapitre 12, que é a mulher do Apocalipse capítulo 12, a doit symboliser l'église, ele revela ou simboliza a igreja. l'église du Seigneur. A igreja do Senhor. A doit symboliser l'église. Ele revela a igreja. Et la femme de l'Apocalypse 17, E a mulher do Apocalipse 17, qui doit symboliser ele que a revela ou simboliza l'église aussi. a igreja em si, Mais ce que mas awa tomoni deux églises. aqui vimos duas igrejas. Amen. Amém. Deux églises, Duas igrejas. deux femmes. Duas mulheres. Mais kolani sama ba critère na bango. Mas segundo os seus critérios, Tu es comprendre que la femme de l'Apocalypse 12 vimos que a mulher do Apocalipse capítulo 12, a symbolisé l'épouse de Jésus. ele significa a esposa de Jesus. Mais la femme de l'Apocalypse 17, Mas a mulher do Apocalipse 17 ça symbolise simboliza la femme a mulher ou l'église de Satan. ou a igreja satânica. Donc, par là, nous comprenons É ali, nos entendemos, que dans ce monde, neste mundo, nous avons deux églises. temos duas igrejas. Nous avons l'église de Jésus Temos a igreja de Jesus et l'église de Satan. e a igreja satânica. Amen. Amém. Vraiment, nous sommes disciplinés Eu quero que tu se disciplina, parce que quelqu'un qui a besoin de les abouer, porque o nosso culto de hoje ils ont les en direct. está a passar em direito. Donc, partout dans le monde, ils sont là. Em todo o mundo estão acompanhando. Même on est dans le aboué. Conforme estou a pregar aqui, Ils ont les en direct. está a passar diretamente no grupo. Amen. Amém. Donc, nous allons faire la façon dont nous avons. Conforme estás ali, noutros países não há TV. C'est pas nous allons faire. É a para a glória de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Ok. Zambé Azwa Lokum. Que Deus seja louvado. La femme de l'Apocalypse 17. A mulher do Apocalipse 17, Bible de la Bible. a Bíblia nos diz, Azalaki dans sept têtes. ele tinha 7 cabeças Et 10 cornes. e 10 chifres. 7 têtes. São 7 cabeças Et 10 cornes. e 10 chifres. Mais tant qu'on va dire qu'au tambour, Mas quando começamos a andar, tout le monde a dit que moi, si un mot, vimos esta mulher, elles ont commencé une vie. ao mesmo tempo ele torna uma vila. Une vie. Uma vila. Et dans le monde entier, E em todo, no mundo inteiro, dans la ville du monde, temos uma vila. on est tongama. Aquela que foi construída L'Icolo, il y a 7 montagnes. perante 3 montanhas. 7. 7 montanhas. L'Icolo, il y a 7 montagnes. Em cima de 7 montanhas. On appelle ça qui déjà la montagne. Eu dei os nomes destas montanhas. Mais Balomé, si on Apocalypse chapitre 9, Mas olha no Apocalipse 9, ele disseram, sabe? awa ne mayeli. Aqui é a sabedoria. Oya za na boyeli. Aquele que tem a inteligência. Les 7 têtes, As 7 cabeças c'est les 7 montagnes são 7 montanhas. sur lesquelles Aquele Bisika Wapi, onde que moi si avant. a mulher habita. Et 7 montagnes, yango. E esta montanha, Donc, esta 7 montanha, têtes, yango. nestas 7 montanhas, 7 7 cabeças, Elles ont symbolisé aussi simboliza ou revela 7 rois. 7 reis. Lana. Segue muito bem. Lana na tête. Segue muito bem. Tu vois qui vendredi. Falamos sexta-feira. Les 7 têtes. As 7 cabeças, Bisika Wapi, la femme avant lui. onde habita a mulher. C'est les 7 montagnes. São 7 montanhas. Amen. Amém. C'est les 7 montagnes. São 7 montanhas. Mais l'élo, Mas hoje, tu es complété. devemos completar C'est aussi essas 7 montanhas,
C'est aussi les 7 rois. Essas 7 montanhas são 7 reis. 7 rois. São 7 reis. Sur les 7 rois, Nesses 7 reis, 5 basi bakueya. já caíram. Um Azoko exister. está a existir. Mais moko Deles nano ayete. ainda não veio. Mais tango akoya. Mas quando poderá vir? La Bible dit A Bíblia diz, ako zwa seulement tango ke. ele poderá ter pouco tempo. Amen. Amém. Et la bête, E a besta, oyo azalaki, aquele que existia, oyo azate, aquele que não existe, akoma 8e. ele poderá tornar o 8º. Lanana te. Segue muito bem. Azokoma 8e, Ele está a tornar o 8º mais rei, aza seulement du nombre 7e. mas ele está no número 7. Mais azokende à la perdition. E está aí na perdição. Bien aimé, na fongoli parenthèse. Mas eu estou abrindo uma transparência. Dans ce monde, Neste mundo, nous avons 2 sortes de bâtons. temos 2 tipos de pessoas. Nous avons ma fils à royaume, Temos os filhos do rei puis nous avons ma fils à perdition. e temos os filhos da perdição. Amen. Amém. Alors, yo et Seigneur Mita, Tu deve se verificar. aux fils à royaume, Tu és filho do reino aux fils à perdition. ou és filho da perdição? Effet à courir l'église. O efeito de vir na igreja Cela ne veut pas dire não quer dizer que aux fils à royaume. é filho do rei. On peut la porte de l'église. Você pode ser que está vindo na igreja. On ensemble de la paix. Está orando a Deus. On peut presque dire. Então eu sou dízimo. Mais talvez, Mas às vezes vous avez fils à perdition. é filho da perdição. Et pas la bonne. Abana para a glória de Jesus. Dans la Bible, Dentro da Bíblia, la tête a cabeça symbolise revela le royaume o rei ou le roi. ou o rei. La Bible, Na Bíblia, souvent mon mutu, você vê que cabeça, mutu. a cabeça, Mutu est symbolisé a cabeça revela royaume, o reino ton roi. ou o rei. Amen. Amém. Amen. Amém. Alors il a dit ça. Nos disseram aqui, Les 7 têtes, as 7 cabeças c'est 7 rois. são 7 reis. Parlant de 7 rois, Falando de 7 reis, nous avons 7 royaumes. estamos vendo 7 reinos. Et puis, sur le gars, la ligne 4. E só falar, às vezes conhecemos mais de 4. Mais les lots, Mas hoje, nous avons complété. estamos a completar, Nous sous. são outros. Là, nous avons complété. Quem está a escrever aí? Se alguém não está a escrever, Ah, eu complété. tem computador, você escreve muito bem. Ça, c'est Não se preocupe, pastor Frei. Amen. Amém. Donc, les 7 têtes, As 7 cabeças c'est les 7 royaumes. são 7 reis. C'est les 7 rois. São 7 reis. On a dit 5 Os 5 existent déjà. já existia, Mon Ezali, já existe mon Bonanayet. e o outro aí não veio. Ok. Seguimos. Ces royaumes sont Estes reis Sao, são reis. Quais são esses reinos? Yango, nous avons cité Eu estou a citar Égypte, o Egito, Assyrie, a Síria, Égypte, o Egito, Assyrie, a Síria, Babylone, a Babilônia, Médo-Perse, Medo-Peste, la Grèce, a Grécia, la Rome païenne, a Roma pagão, la Rome païenne, a Roma pagão, 7e, o sétimo, Rome papale. a Roma papai, o Papa, na vida do Papa. Amen. Amém. Somos harmonios. Tudo isto Vou detalhar o moko. tem que detalhar uma coisa. Mais via temps, Mas através do tempo, temps exemple, ok? o tempo é pouco. Vou detalhar. Não podemos detalhar. Mais eu ia na école, Mas tu vê na escola, né? Eu ia para matamona. assim poderá aprender essas coisas. Tu expliquer déjà les 7 têtes. Explicamos aqui as 7 cabeças. Donc maintenant les 10 cornes. Agora vamos aos 10 chifres. Les 10 cornes de la bête, Os 10 chifres da besta c'est aussi les 10 rois. são os 10 reinos.
Oh, il va régner avec la bête. Aquele poderá reinar conjunto com a besta. Pendant une heure. Durante uma hora. Cet événement Esse evento est causal. poderá acontecer Après l'enlèvement de l'église. depois do arrebatamento da igreja. Après l'enlèvement de l'église, Depois do arrebatamento da igreja, la bête a besta, a régné ele poderá reinar sozinho. a régné avec 10 rois. Ele poderá reinar em seguida com 10 reis. Mais le long, Mas hoje, hombre não é sabe. a sua sombra existe. O Papa remarqué na Bíblia. Você poderá ver na Bíblia, Nous colocons Israël. um dia deste em Israel, Oui, pardon. você canta muito bem. Quand vous ensemble, E quando a orar também, vous ensemble la tu bonne. também reza através disso. Mais on y est vite, madame. Mas tu não sabe o que está escondendo atrás dessa palavra. Tu oras. Goliath a vu nanga. A Goliath na minha vida, Akueya. que cai, Na combo na em Yesu. nome de Jesus. Ngai David. Eu, Davi, Akueya esse eu Goliath. vou fazer cair Goliath. O ko remarqué pour Ele vai ver assim. Israël. Israel, Aza dominé. ele está a ser dominado. Et pas il y a un roi. Há um rei, Et pas il y a mutumoko. há uma pessoa, Na combo ya Goliath. em nome de Golias. Mais Saoul. Mas Saul, Aza na bandeko ya David de Misa. ele tem 3 irmãos de Davi. Baza basoda. Eles são militares. Mais liboso ya Goliath. À frente de Golias, Bazo na bafronte. ele não consegue, nós estamos de confrontar. Goliath azo lancer défi. Golias está lançando desafio. Abi soki na kati na bino. C'est diante de vós, ou dentro de vós. Mutu aza. Até alguém Oya kokwesa mutu na ngana que mabele. pode fazer cair na cabeça de baixo, que sai. Mutu aza te. Não existe ninguém, não apareceu Nyonso ninguém. bazobanga. Todos temiam. Cet événement E este evento eza ombre. é sombra. Ya événement oyo ekosala. O evento poderá acontecer Après l'enlèvement de depois do l'église. arrebatamento da igreja. Saoul O Saul, na bandeko misato ya os David. 3 irmãos de Davi, C'est l'image a imagem ya Israël. de Israel. Oyo akozala dominé Aquele poderá ser dominado par la bête. perante a besta. Mais Israël yango Esse Israel, aza na force militaire. ele tem a força militar, Mais aza incapable mas é capaz se tenir de defrontar devant diante Goliath. de Golias. Goliath, Golias c'est l'image é a imagem de la bête. da besta. Amen. Amém. Amen. Amém. Goliath, Golias c'est l'image de la é bête. a imagem da besta. On remarqué, Poderá ver que, après avoir depois dessas coisas, Israël, Israel quand elle a dominé, ser dominada, David Azoya, Davi está vivo. David est en Azoya, Quando Davi está vivo, Azoya Nalibanga, ele está vivo com uma pedra. après ça, Eles se aproximam. Libosoya Goliath, Diante de Golias. Abana para o Jesus. David Aye, Davi veio. Tango David Aye, Quando Davi se aproximou, David Aye, Davi veio. Aye kokwesa Goliath, Ele veio para fazer cair a Golias. O Golias. akwesi Goliath, Fez cair Golias na libanga com moko, uma pedra. na libanga Com uma moko. pedra. Nalingo simba na eloko. Eu quero que tu pegue essa coisa. David azokwesa Goliath na nini? Davi está pegando fazer cair Golias Na libanga com moko. uma pedra. Goliath, Golias, na kati na ye, dentro dele, abandaki koincarne ele encarnecia dirwa ya bafilistin. 10 reis dos filisteus. Yango après avoir Depois disso tudo, Goliath ekokwe, Golias cair, basi as mulheres, bazoyemba, eles estavam a cantar. babi Saul Disseram, Saul abomi 1000, matou 1000, mais David mas Davi abomi 10 000. matou 10.000. Cet événement, Este evento yango nde é tozobe aquilo que eu estava a dizer aqui. guerre A guerra, to bataille a batalha ya Armageddon. de Armagedon. Do David Davi, azoya ele está vindo mpona para kokweyisa fazer cair Goliath o Golias. na nini? Com quem? Na Uma pedra. libanga. Com a pedra. Okoremarke Poderá ver que Daniel, Daniel, ntango azoexplike ndoto quando explicar, interpretar o sono ya roi do rei Nabucodonosor, Nabucodonosor, ayebisi roi ele disse ao rei, alobi na ndoto na disse yo no seu sono, ntango omonaki quando
Quando viste esta Ué, telema aqui está se levantado. mais umonaki libanga Mas viste moko uma pedra. eutaki likolo Ele veio do céu. esimbanga na loboko ya moto Não é pegado na mão de um homem. ebeta makolo ya Ele bateu statue. nas pernas da Statue estátua. E a ekweyaki. estátua caiu. ado libanga E oyo esta pedra eutaki veio likolo do céu. c'est le même É a libanga mesma pedra. oyo ekweyisaka Aquele que kolia caiu. oh bible A Bíblia elobi diz. sotali na bible ya 1 Você Corinthiens vê no 1 Coríntios. bible ezolo A Bíblia diz. paul azo O explique Paulo biso explica muito bem. libanga ngo Esta ezali pedra aqui. aexplike biso Ele explicou-nos. alobi israel Israel. bamelaka mai Ele a primeira água. mai yango elingaka Esta água saiu. parce que pendant bazotamba Quando andava. bazalaka na rocher Ele moko tinha uma rocheira. oyo ebandaki kolanda bango Qui les seguit. E rocher Essa yango rocha. c'est Christ Eu Jésus. Uau. Eu fiz isso. ado parla Ele quer dizer que na comprendre entendi que do libanga esta pedra, ezokweyisa então ela kolia caiu do líder. c'est Jésus É Christ Jesus. amen Amém. siko nzambe Deus, nzambe alingi église Deus ama a igreja. loba nzambe alingi Diz Deus ama. zongelaka nzambe alingi Diz Deus ama. nzambe alingi église ezala ndenge Deus quer que a igreja seja arrebatada. eza na deux raisons Tem duas razões. oyo église eleka na grande tribulation Para que a igreja não passe na grande tribulação. parce que grande tribulation Porque a grande tribulação ekozala momoko moko difficile poderá ser um momento mais difícil. oyo Aquele ekozala pasi que poderá ser uma dor. alingi peuple ya nzambe Deus quer que o seu povo, bazala épargné para que sejam afastados pendant temps ya kobeta mabele durante o tempo que ele poderá descer cair a sua ira. pendant temps ya colère na Durante o tempo da sua ira. église ezala épargné A igreja escapa destes confrontos. mais bien aimé c'est temps ici Mas vamos ver este tempo. soki oza na kati ya distraction Você está no meio da distração. mawa na yo É misericórdia ou tristeza? mawa na yo Tristeza. mawa na yo Tristeza. pendant yo oza na distraction Enquanto tu se encontra na distração, pendant yo ozolala pongi enquanto a dormir sono, diable azolala o te diabo não está a dormir. diable azola O stratégie diabo está provando a estratégia po adétruire para destruir. mission ya satan A missão do diabo, de Satanás, to mission a missão ya baroyaume dos reis, oyo touti otanga aquele que nós começamos aqui, ezalaki nini era o quê? bamaltretaki peuple ya nzambe Eles maltrataram o povo de Deus. babomaki bamassacraki Mataram e massacraram. e cette mission E esta missão yango diable aza nango é lelo aquele que o diabo também tem hoje. mission ya nzambe ezali A missão de Deus é o quê? yo omona nkembo na Para nzambe que tu possa ver a glória de Deus yo amanhã. okota na Para lola que tu entres no céu la amanhã. mission ya satan A missão do diabo eza yo nde okende é life para que tu vá para o inferno. okende life Para que tu vá no inferno. azozwa bastratégie Ele vai nyonso procurar a gerar toda a estratégia. bastratégie wana Essa estratégia yango tobengi é aquele que nós chamamos mode opératoire o modo operatório. azoutilize bamayele Ele nyonso está procurando toda a sabedoria. tika nebisa yo Eu vou te dizer, le diable aza intelligent o diabo é inteligente. okanisa te satana azala azoba aza mayele Não quer dizer que o diabo é louco, mas é sábio. ayebi ndenge nini Ele sabe como é que é, akosala pode fazer de façon que adistraire para que ele possa distrair to adétruire ou para destruir peuple ya o nzambe povo de Deus. mais quelque part baza zoba Mas, no outro lado também, é louco. babengi yesu zoba Eu lhe chamo como louco. parce que Por quê? babiloko mosusu azosala As coisas que ele está fazendo po adétruire peuple para ya nzambe destruir o povo de Deus, nzoka kaka le même babiloko wana essas coisas ezosunga biso para nos ajudar po totransmettre para l'évangile transmitir o Evangelho dans le monde entier em todo o mundo completo. satan O diabo, na nzela bajean na ye no caminho dos seus elementos, babimiseli biso batelefone ele nos fez sair os telefones. na kati ya Dentro dos batelefone telefones, bafacebook a Facebook, babiloko ebele há muita coisa que saiu aí. na objectif E com o objetivo ya kodétruire de le jeunesse destruir a juventude, ya kodétruire de l'humanité destruir o povo. mais nzoka nde Mas afinal de contas, eza moyen há mpe dos caminhos ya kotransmettre de transmitir le message a mensagem. alors soki oza na telefone na yo Mas se tu tens telefone telefone wana aquele telefone
E a coisa não é só para coisas loucas. Mas se tu faz, usa para coisa que não presta. Amor que está sendo feito através do telefone. Há pessoas que estão aqui. Já sei, namoram através do telefone. As jovens que estão aqui se conquistar através do telefone. Se abrir os telefones de jovens. Não é só de jovens. Até as mulheres casadas. Os homens casados. Muitos telefones. A mensagem de amor. Mulher casada. Ele dá o amor fora de casa. Mas que o próprio esposo em casa. Tu poderás ir no inferno. Se converte o coração. O coração, o teu telefone deve se converter. Amen. Amém. Amen. Amém. Oh, estás triste, fechaste a sua cara. Mesmo que tu fez a sua cara, eu vou pregar a verdade. Eu não estou condenado para falar a verdade. Amém. Bien-aimé, vimos a coisa mais importante para la marque de la bête. a marca da besta. La marque de la bête A marca da besta et les chiffres, e les nombres. o número 666. 666. difficulté. Tu que não participa aqui nos traz muita dificuldade. Porque muitas coisas tu não poderá compreender. Apocalipse chapitre 13. Apocalipse capítulo 13. Verset 16 Versículo 16 à 18. a 18. Apocalypse chapitre 16, 13, verset 16 à 18. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et ce nombre est 666. C'est la parole du Seigneur. Donc plutôt m'intègre au sorti. Et fez com que jovens mais velhos, ricos e pobres, livres e escravos, que recebam a marca na mão direita e na sua testa. Nenhuma pessoa poderá comprar, nenhuma pessoa poderá vender, se não estiver a marca da besta. Ou o seu nome. A Bíblia diz assim: aqui a sabedoria, a fé de inteligência, para possa calcular Le nombre de la bête. o número da besta. Car pode eza nombre ya mutu. Porque é um número, é um nome de uma pessoa. E nombre to kombo na ye. O seu nome, To nombre yango ou o seu nome, eza 666.
Então este número é 666. Donc les 666, O número 666, les noms de todas as pessoas, ayebi yango. ele conhece. C'est la marque de la bête. É a marca da besta. Mais Tobo Sanaka, Mas esquecemos la marque de Christ. que a marca de Cristo, Parce que le diable, o diabo, azake copiste. ele é homem fotocopador. Donc à ça là que l'autre côté, Ele não faz nada ce qu'a mon le pain dans sa se não copiar a Deus. Se não ver a Deus. même les chiffres 666, Mesmo o número 666 c'est le chiffre de Dieu lui-même é d'abord. o número do próprio Deus. Les chiffres 666, O número 666, avant est comme la marque de la bête, antes para que tornasse o número da besta, avant est comme les chiffres de Satan. antes que tornasse o número da Mais besta, c'est d'abord mas quer dizer, les chiffres de Dieu. este número é o número de Deus. Donc dans la Bible, Dentro da Bíblia, Dieu aussi o próprio Deus, a une marque. ele tem a marca. A une marque. Ele tem a marca. C'est pourquoi apôtre Paul Ele só Paulo a compris qui entendeu? alors bien dans hommes mais dans autres Diz, no meu corpo para levar la marque de Christ. a marca de Cristo. La marque de A Christ. marca de Cristo. Bien aimé. Amado de Cristo. Un vrai chrétien. Um verdadeiro Il cristão faut assurer la marque. deve ter a marca de Cristo. La marque de Christ. A marca de Cristo C'est aussi l'identité. é a identidade. C'est l'héritage. É a herança. Alors le nombre O número 666, 666 c'est le nombre d'hommes. é o número do homem. Landangai. Segue. Papa. Kalanga awa. Vem muito bem aqui. Kalanga awa. Vem aqui, acompanha. Ezana mutu moko na monde. Há uma pessoa no mundo, Na chapeau na ye, no seu chapéu, bakoma écriture. escreveram essa escritura. Mais lokola déjà ekoma populaire. Como já tornou popular, Bato ba découvrir yango. as pessoas descobriram, Lelo, hoje, kombo ezalaka penza sute. esse nome já não existe. Mais kombo lelo eza Mas o nome que vai existir hoje yango. é este aqui. Divis Clarisse. Divis Clarice. Que bagana bakombo mususu. Cuidado com outros nomes. Omona elamba bakomi Divis Clarisse. Você vê a roupa escrita Divis Clarice. Elambo kitoko Essa roupa é linda. Elambo penza Essa kitoko. roupa é boa, é bonita. Osombi yango. Compraste. Toka na kati elamba Quer dizer, dentro da roupa ya tout un mystère. há um mistério. Tokenda no awa. Vamos aqui. So ozwi na kaye na yo, Sério. naza na kaye. Quem tem os cadernos aí? Quem tem um caderno? Bala na sima awa. Vira atrás. Omona ba chiffre romain eza wana. Tem os números romanos ali. V oyo to I, Este V ou I, na chiffre romain eza 5. no número romano é 5. O 1, Esse é 1. C oyo eza 100, O C é 100. 1, O I é 1. 5, O S é 5, aliás. 5, 5. 1, 1. L 50, 50. 1, 1. 1. D, D. c'est 500, 500. 1 oyo, Este é 1. I, Esse 1. aí é 1. Sala na calcule le mot. Agora faça comigo o cálculo. 500 plus 1, 500 mais 1 igual a quanto? 501. 501. 50 plus 2, 50 mais 2. 52, plus 1, Mais 1. 53, 53. 53. Ok? Ok. Tozolanda? Estamos a seguir? Ok. Oyo pesi comme 6. 6, Oyo pe comme 6. Aqui deu 6. 6 plus 6, 6 mais 1. 12. 12 Mais plus 5, 100. 12. Mais 100, quanto é que dá? 112, hein? 112. Ok. Total a sikoyo. Agora vamos ver. 112 112. plus 53. Mais 53. Oyo pesi combien? Quanto é que dá? Me dá 5. 6, 6. 165. Yango? 65, Dá 165. Yango wana? É isso. Ok. Plus 500 et 1. Mais 501. Et
Epesi combien? 6. 6. 6. Ok. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Toque Sikoyo. Awa. Vamos agora no outro lado. Oyo eza 10. Ah, esta aqui, o X é 10. 5. O V é 5. D combien? O D é quanto? 500. 500. 500, hein? Dá 500. Awa epesi déjà combien? Aquele dá quanto? 515. 515. 515. 7 olobaki combien? O 100 falamos quanto? 100. 100. Oyo combien? O N nos dá quanto? 50. 50. Oyo. O I, 1. Ok. 515. 515. Oyo combien? 50. 50. Ça 51. 151. Plus 150. Tout le monde est en ouais? Vimos aqui, acompanhamos. Combien? 6. 6. 6. Mettez-les sur ma sœur Maboko. Aplaude por uma glória de Jesus. C'est ça maintenant. É isso? La marque de la bête. É a marca da besta. Oyo kopesa Aqui é por ser dado après l'enlèvement. depois de La arrebatamento. Bible dit, A Bíblia diz: mutakosomba te, ninguém poderá comprar, mutakoteka te, ninguém poderá vender, s'il n'a pas la marque. se não tiver a marca. Mais est-ce que Será? cette marque Esta marca ekozala caché moko physique será, pode ser um carimbo físico to ndenge nini? ou como é que Bateya biso. nos pregaram. Babi bakobeta biso bakashe. Porque vamos ser carimbados na testa Pelo maboko. e na mão direita. Tangu corona yeye, Quando a corona vinha, il y avait beaucoup d'interprétations. havia muitas interpretações. Beaucoup d'interprétations. Muitas interpretações. Bien aimé. Amado, D'abord, les chiffres 666, o número 666 c'est les chiffres de Dieu. é o número de Deus. Ninguém tem mente. C'est d'abord les chiffres de Dieu. Ninguém tem mente é o número do próprio Deus. Avant, et comme il y a Satan, Antes que tornasse de c'est Satanás, d'abord les chiffres de é Dieu. o número de Deus. Sur la Bible, Recebe a Bíblia. 1 Roi chapitre 10, 1 Reis capítulo 10, verset 14. versículo 14. Autant d'attaquer les biches. O leitor poderá fazer a leitura. 1 Roi chapitre 10. Versículo 14. Verset 14. Kutangi na kombo na Yesu. Amém. Papa rapide. 1 Roi chapitre 10, 14. Kutangi. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 660 cycles d'or. C'est la parole du Seigneur. Amém. Poids ya or. O preço de ouro Oyo Salomon abanaki que o Salomão recedia chaque année. todos os anos Ezalaki 666. era 667. Dentro da Bíblia, L'or o ouro révèle la divinité revela a ou divindade la gloire. ou a glória. Or, le véritable Salomon, O verdadeiro Salomão c'est le Seigneur Jésus-Christ. é o próprio Senhor Jesus Cristo. Donc par là, je vais seulement dire, O que eles querem falar aqui? nous t'as préparé Aqui está preparado pour recevoir la gloire. para receber a glória, La gloire, glória l'adoration, e a adoração c'est le Seigneur Jésus. somente Jesus C'est Cristo. le Seigneur O Jésus. Senhor Jesus Cristo. C'est le Seigneur O Jésus. Senhor Jesus Cristo. Donc bien aimé, Amado nous Cristo, sommes condamnés somos condenados à adorer le Seigneur. a adorar o Senhor. C'est pourquoi É por isso, les trois compagnons de Daniel, os três companheiros de Daniel, Bazaraki Naboyevi, eles tinham a sabedoria. et l'adoration, Sabendo que a adoração c'est pour les a réservé é reservado pour un seul Dieu. somente Deus. Pendant le roi Télémis statue, Enquanto o rei levantou a estátua, Babi Mabolongo na biso, a todo joelho et Kokumba Melayota, não pode celebrar. mais Mabolongo na Ao biso, nosso joelho, et Kumba Melakaka, somente adora le Dieu do créateur. o dono, o Deus Criador. Mabolongo ya mwana na nzambe O véritable, joelho, o verdadeiro Filho de Deus, et Adoraka, somente adora le roi des rois, o Rei dos le Reis, Seigneur des o seigneurs. Senhor dos Senhores. Mais le lot, Hoje, il y a des enfants de Dieu, a Filho de Deus, adoration à a sua adoração et comment détourner, detornou-se, comment adorer começaram a adorar ma créature os criados et non les e créateurs. não o Criador.
dans la vie. Da sua vida. Et le coso lingamini. Agora que tu amas. Colega nzambe. E passar a Deus. Vous adorez. Está a adorar. Amen. Amen. Vous allez en moi si les mines colega nzambe. Tu amas a sua esposa mais que Deus. Alinga telefone na ye. A pessoa ama mais o seu próprio telefone Colega nzambe. do que Deus. Maman ya prière. No momento da oração. Maman ya répétition. No momento do ensaio. Maman. No momento Ya kosalela nzambe. de servir a Deus. Mais vous travaillez sika musala. A pessoa está no serviço. Alors musala na ye. Está no serviço. Alors musala na yo wana. Esse é o seu serviço. Il est comme nzambe. E tornou Deus. Ozo adorer yango. Está a adorar. Ozo rendre qui. Está rendendo quem? Oh, eloko nyonso. Toda coisa. Oyo ozo kuadorer. Está a adorar. Kolega nzambe. Passar a Deus. Ozo kuexpose yango. Está esposado. Nzambe atetwili Que yango. Deus possa destruir. Parce que la Bible dit. A Bíblia diz. Nzambe apesa mauvais. Deus deu a lei. Okozala na nzambe mosusu te. Não poderá ter outro Deus Liboso na nga. diante de mim. Parce que naza un Dieu Porque jaloux. sou Deus choroso. Tala ba musulman. Vê os muçulmanos. Soki moment ya Ramadan. ya nini ya kokende prière na bango ekoki. C'est quando chega o momento da sua oração. Tala ata oyeli ye 1 million. Você pode ser que ele trouxesse 1 milhão. Zonga na 1 million na ye. Volta com seu 1 milhão. Na ye. Mas é primeira oração. Mais pas des chrétiens. E mais os cristãos não. Pas des chrétiens. Os cristãos não. Pas chrétiens. Os cristãos, Bazo adorer. eles estão a adorar Babiloko mususu. a outras coisas. Amen. Amém. Et la marque. A marca A commencé par Dieu lui-même. A marca começou a ele próprio Deus. Marque bande pa ya yebo konza. A marca iniciou perante ele próprio Deus. Naza malembe. Eu estou indo devagar. Deutéronome chapitre 6 verset 6 Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 à 8. a 8. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 a 8. Deutéronome, chapitre 6, verset 6 a 8. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Terminei. Escuta agora. A marca A commencé par Dieu lui-même. começou a ele próprio Deus. On a vu la marque de la bête. Então, não estou falando a marca da besta. Oh, pasteur, tu as dit la marque de la bête, tu as dit Porque não, a marca da besta, Deus é que começou. Não falei assim. la marque. Falei a marca. Terminou ali. Pour la Bible, tu as deux marques. Na Bíblia temos duas marcas. Tu as la marque de la bête. Temos a marca da Tu besta as la marque de Christ. e a marca de Cristo. Amen. Amém. Oh, pasteur, qui pendant les bandes. Aquele que estava acordando no princípio. Ne va pas comprendre. E ele poderá entender essa linguagem. La marque Eu terminei só a marca. a commencé par Dieu. Começou a ele próprio Deus. Abandi yango pa ebandi pa nzambe. Iniciou a Deus Azoyebisa Israël. e está dizendo a Isaías. Abi commandement oyo. Esta lei O nazopesa yo que lelo. eu te dar hoje Il faut ezala na motema na yo. está dentro do seu coração. Okoenseigner yango epai ya bana na E yo. poderá ensinar aos seus filhos. Baparent ebele. E Baparent ebele. há muitos pais hoje Bayebi koenseigner bana. não sabem ensinar seus filhos. Baparent ebele. Muitos pais hoje Bayebi koéduquer não bana. sabem educar os seus filhos. Tata yebi nzambe. O pai conhece Deus. Tata azokende église. O pai está na igreja, Mwana atikali na ndako. mas o filho fica em casa. Oteya boyi na ye. Porque ele negou. Oh, mais yo moto botai. Mas tu que nasceu ou ele que te nasceu? Mwana O filho aboyi. negou Maloba ya tata. a palavra do pai. Eza bela normal. Mas seria normal? Awa Bible lobi. Aqui a Bíblia diz: Commandement unapesi yo. a lei que eu estou te dando hoje, Ekota na motema na yo. que entra no seu coração Lakisa yango na bana na yo. e mostra aos seus filhos. Okoloba yango tango okende na voyage. Vai falar quando vai viajar, Tango oza na ndako na yo. quando está estiver dentro da sua casa, Tango kolala. e quando vai dormir, Tango kolamuka. e quando vai acordar. Aloba oyo. Essas palavras Não passa na motema. não esqueçam.
Okolie yango. Mas comer. Esa la lokola signe. Seja como um sinal. Na maboko na yo. No seu braço. Or marque kuna ngopesa mawapi? E a marca vai ser na onde? Na maboko. A marca vai ser na mão. Na maboko na yo. Na sua mão. A Bíblia yobi? E a Bíblia diz? Ekozala lokola froton. Poderá ser como uma fotografia. Entre tes yeux. Entre as suas faces. Não fala ele froton. Vai lá sobre a fotografia. Vamos ver a face. Nós vamos na front. Vamos ver a face. Amém. Amém. La música de voz ao lado. Para acordar quem está dormindo. Lá atrás. Nós vamos na front. Vamos ver a face. Então, precisa me valer. São duas coisas. Em dois lugares. Então, a marca está na Bíblia. A marca dessa Bíblia. Ela simboliza aussi Revela ou simboliza l'enseignement. o ensinamento. L'enseignement de Christ. O ensinamento de Cristo. C'est la marque de Jésus. É a marca de Jesus. Ah, donc, la personne. A pessoa Olha agora la marque de la bête. que tem a marca da besta C'est la personne. é a pessoa Olha só croire que está crendo à l'enseignement de la bête. o ensinamento da besta. Dans la bête aussi. É a mesma besta. À un enseignement na ye. Tem os seus Et ensinamentos. cet enseignement le long. E esse ensinamento de hoje Les autres payent está sendo pregado par les faux prophètes. a falsos profetas. Parce que Porque avant l'arrivée antes da vinda de la bête, da besta il faut d'abord é necessário que l'antéchrist. o anticristo, Or, les lots. o anticristo, Nous avons plusieurs antéchrists. temos muitos anticristos. Les antéchrists, Os anticristos ce sont des faux prophètes. são os falsos profetas. Olha, les lots. Hoje, Mas eu tenho essa numa vamos lá. pregar o evangelho. Cristo. Cristo, Alobaki. ele disse: Epele bakoya na kombola. muitos virão em meu nome Ils feront des grandes choses. e poderão fazer muitos milagres. Bakosala ba miracle. Vão fazer milagres. Les lots peuple ensemble. Hoje, o povo de Deus, Comment dit ma pasteur? para crer, aceitar um pastor, milagres. Il faut miracle. Deve haver milagres. Il faut miracle. Deve haver milagres. Il faut prophétie. Tem que haver profecia. Il faut prophétie. Tem que ser profecia. L'Angola awa. Aqui Angola, ezalaki na faux prophète de mon coup. havia um falso profeta. Na mikolo ekutonika. Nos dias passados, So tomboli telefone likolo. se levantou o telefone no ar. A déclaré papa. Ele declara, Salle de côté. e está doente. Aí biso tala na telefone aí. Agora, verifica o seu telefone. Salle de côté. O sábio entrou. Esa la mão na Angola. Aconteceu aqui Angola. Muitos seguidores. Ndeko moko. Irmão, Atelemi azoloba. ele levantou e ia falar. Non. Não, Biso nzambe azosala te. nós Deus está a operar. Nzambe azosala te. Deus está a operar. Nga na kosambela. Eu vou orar. Bomona pe telefone basala boza. E vão ver o telefone gozados multiplicados. Eu ia dizer, irmão, você não vai se ver de novo. E vai pegar aqui isso. Biso. Nós, Saldo na biso. o nosso saldo, Ele tem na biso. a unidade, Liberou ya pele na biso. a unidade da nossa chamada, C'est Jérémie 33. que é a filha de Deus. Jérémie 33.